Fala, Vilas! Parabéns pelos seus 38 anos de idade, muita saúde, muito sucesso. Quê? Não, todo mundo sabe que ele não tem 38, é só pra ele ficar feliz. Muitos anos de vida, e eu acho que alguém já te desejou isso lá no passado, porque você tem muitos anos de... Enfim, a pergunta é a seguinte: em que momento da sua carreira você achou, decidiu que tinha que montar, ou que deu a ideia de montar o Inteligência Limitada? Parabéns, irmão. Muita saúde e sucesso. Salve, salve, Vilela. Um grande abraço pra você. Parabéns demais, cara. E minha pergunta, sei lá, é mais pra dar parabéns mesmo. Mas já que tem que fazer uma pergunta, fica aí no ar aí. Explica pra gente como que você, vindo aí do meio de desenho e do stand-up, como que você resolveu entrar nesse mundo do podcast? Um salve aí. Fui. Ó, duas perguntas mais ou menos parecidas, né? Então eu vou responder já as duas. Mas, ó, os caras me mandaram mais desenhos. Aqui, Mandíbula, foi um quadrinho que eu fiz pra... Era uma revista da Editora Abril, eu não lembro qual revista que era. Mas eu ganhei o prêmio de jornalismo, Abril de Jornalismo, por essa história em quadrinho. Chamava Paradoxo. Não. Cara, não vou lembrar o nome. Talvez, não era Paradoxo. Cara, eu não lembro. Mas era uma história em 3 partes, se eu não me engano, que saía no final da revista. E foi assim. Essa aqui é uma outra história que chama M de Hotel. Sabe por que ela chama M de Hotel, Mandíbula? Porque a hora que você vê o letreiro hotel e motel, você confunde. Não é? Ainda é assim? Antigamente sim, era. Sim. Tinha uns M safado, lembra? Que eles faziam pra parecer... Era um H que, em vez de ser reto, ele era meio arredondadinho. É. E então a história era sobre isso. Era um cara falando sobre o mundo. Aquele papo, tipo... Foi a época do Tarantino, que tinha várias histórias de galera conversando sobre nada, assim. Sim. Então era 2 caras num bar, planejando um assalto, alguma coisa assim, e eles estavam trocando ideia do M de Hotel, sobre esse cinismo que existe no ser humano. Que é esse negócio, era o M de Hotel. Você chegava lá e podia ser hotel ou motel, depende do que você quisesse, entendeu? Se chegasse lá e falasse assim, é hotel. Fala assim, você quer se hospedar essa noite? Então é hotel. Se chegasse com uma mulher e fala, mas é motel? Eu falo, pode ser motel também. Mas você pode ir nos dois e fazer a mesma coisa que você faria um no outro também, que não faz a menor diferença. Então por que eles fazem isso, então? Não sei. Acho que é pra ter aquela aura de... Porra, eu tô levando a mina num hotel, não é motel, sabe? É porque você não chega no hotel e vai ter umas amarras na beirada da cama. Pode Exatamente. Eu acho que é por isso. Acho que era isso, então. Então é isso. E a pergunta era... Tanto do Di Cardoso quanto do Sergião do Space Today é como, a partir da pandemia, veio a ideia de você começar o podcast. Olha, aconteceu o seguinte, o Mandíbula não me conheceu nessa época, mas na pandemia eu estava meio desesperado pelo seguinte. Na verdade, eu conhecia, mas não pessoalmente. Ah, tá. Não, mas não tinha podcast ainda. Não, mas eu já tinha visto algumas coisas do Vilela. Do Vilela sou eu, no caso. É. Tá. Falando na terceira pessoa já, parece que eu morri, cara. Porra, que medo esse negócio. Conheci o Vilela. Lembrando que esse vídeo vai ficar pra posteridade. Ah, né? entendi. É o seguinte. Começou a pandemia, já acho que uns 10 dias depois... Quando deu aquele negócio, o pessoal começou a cancelar show, né? O show era mais pra frente, eles deixavam. Os shows que eram mais imediatos, eles cancelavam. E com o tempo foi cancelando tudo. Eu sei que deu um mês, cara, caíram 50, 60 shows, evento, um monte de coisa. E aí a gente ficava naquela, né? Quando que vai voltar a ter show? E eu fiz uma besteira, cara, que eu, não... Vou tentar não fazer isso mais na minha vida. Eu tinha colocado todos os meus ovos numa cesta só, ou seja, eu estava vivendo só de shows, entendeu? E aí, quando acabaram os shows, eu não tinha mais fonte de renda. E aí eu fiquei desesperado, porque passava um mês, passava 2 meses e não entrava nada de grana. E eu tinha comprado umas paradas, tinha feito umas dívidas aí e precisava pagar as paradas, entendeu? Isso. Só que eu tinha uma grana guardada. Da época que eu tinha produtora, na minha produtora da Fábrica de Quadrinhos. Então eu fui pagando com isso. Então eu vi aquele dinheiro sendo comido. E eu fiquei pensando, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho contas pra pagar. Então começou a bater aquele desespero. Aí eu fui no Flow, fui convidado lá no Flow, fui fazer um bate-papo lá com eles. Gostei muito do formato, foi um papo muito legal, cara. Foi a melhor... Você vê quando o pessoal sai daqui, o que eles falam? Porra, foi o melhor papo da minha vida. Foi a sensação que eu tive lá. Porque a galera tá acostumada com entrevista, quando você vai num papo solto e sem hora pra acabar, você fala, caramba, que papo legal, nem vi a hora passar. É o mesmo as coisas que o pessoal fala pra gente aqui depois que acaba o podcast. E aí eu senti isso. E eu falei, cara, eu falei tanto com o Igor e o Monark depois, eu falei, cara,
Faz tempo, eu tava com essa ideia de podcast há um tempo, tanto que eu tinha comprado o equipamento para fazer podcast de áudio, né? E aí quando eu fui lá, eu falei, cara, fazer podcast filmado. E eu tinha meu canal no YouTube de humor, né? Que tava meio parado, porque não tinha show, não tinha como gravar trecho de show para colocar no meu canal. Então tava parado. Aí eu vi uma possibilidade de fazer podcast, que dava para fazer na pandemia, não era aglomeração, não ficaria parado e ocuparia a cabeça com alguma coisa, porque no começo ainda cheguei a escrever livro. Terminei o meu primeiro livro, comecei meu segundo livro, mas eu tava num... Eu quando fico muito sem fazer nada, cara, eu não consigo criar, tava meio saco cheio, assim. Aí eu vi uma possibilidade de fazer o podcast. Eu falei com os dois lá do Flow, o Igor e o Monark, e eles falaram, pô, grava aí. Eu falei, não, tem um estúdio lá em casa. Falou, não, mas aqui tem equipamento, tem câmera, tem tudo, tem de áudio. E eu não tinha essa parada, né? Eu tinha uma câmera só, tinha duas, na verdade, porque eu fazia o plantão do Vilela. E eu falei, vou testar, vou fazer lá. Gravei 2 programas no mesmo dia lá, que foi do Di Lopes e do Ricardo Cavallini. E, porra, adorei, foi legal pra caramba. Só que aí eu não conseguia mais data lá com eles, né? Porque tava, porra, na época tava o Master, tava eles... Tinha mais. O Podpah. O Podpah tava E o Podpah. Então, pô, todo mundo brigando por horário. E o Flow, né? O Flow toda noite que eles faziam, eu acho. Podpah e Master. Então não tinha horário pra mim. Eu não conseguia acertar horário com eles e eu acertar horário com os meus convidados. Aí que eu falei, pô, vou fazer em casa mesmo. Aí fui atrás de equipamento, de gente que me ajudasse pra montar aqui. Aí nós temos nosso grande amigo Léo Sui. Que homem. Que homem, né? O cara ajudou pra caramba a gente montar aqui. E aí foi a melhor coisa do mundo, porque aqui eu pude fazer exatamente do meu jeito. Com o coração, com o estilo. E aí a cara do podcast realmente mudou. E eu acho que deu esse grande salto, assim, de qualidade e de views também, né? Quando a galera começou a ver um cenário diferente. Você, como telespectador, não saltava nos olhos? Quando você via um cenário totalmente diferente? Com certeza. Então eu pensei nisso. Aí volta naquela ideia que eu te falei de quando você tem uma ideia, você tentar fazer ela diferenciada, fazer uma coisa que chama atenção. Já tinha, na época, uns 4, 5 podcasts desses maiores, né? Filmados. E eu falei, pô, como que eu vou aparecer? Como que eu vou fazer as pessoas terem vontade de clicar nas thumbs? Tendo uma programação gráfica diferente, um design diferente, uma thumb diferente, um cenário diferente e um modo de conduzir diferente. Todo mundo tá fazendo em dupla, pode ver. Todos fazem em dupla, né? Podpah, Master, Flow. E aí eu falei, vou fazer sozinho, fazer com um cenário diferente, com um modo de condução diferente, com perguntas fixas no final, 3 perguntas fixas no final, o lance do presente inútil, que hoje eu não trouxe presente inútil pra mim mesmo, né? É verdade. Trouxe a própria presença. A própria presença é meu presente inútil. Eu senti que isso foi um deboche, mas tudo bem, passa. É isso, tá respondida a pergunta? Pô, show de bola.